Coordenador-geral da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção, Fernandes Filho. De audiência. Com vocês, o Zé do Povo. Alô, Roberto, sou eu, rapaz. Como é que tu vai? Alô, Roberto, é Zé, rapaz, é Zé. Não é da Serra não, macho, é o Zé do Povo. Alô, Roberto, tem atenção, rapaz, é Zé do Povo, mas tu não é Zé do Serra, não é esse bicho não, sou eu, Zé do Povo. Ih, desligou, olha. Tá bom, me aguarde que eu vou pegar tu, viu? Me aguarde. Bom dia, Brasil. Bom dia, boa tarde e boa noite, Brasil. E o programa estreou finalmente, Fábio Tárgera e Walter Bardavil, com o Zé do Povo. Zé do Povo, que agora vai ser cadeira cativa, ligando para os políticos e cobrando o que o povo já faz nas redes sociais. Rapaz. O Zé do Povo vai ter muito trabalho, viu, Fernandes Filho? Essa sua contratação para o programa Olhar Democrático vai dar o que falar. E deu trabalho, viu? Deu trabalho, que o velho saiu daqui zangado comigo aqui. Pense no trabalho. Eu vou dizer, ele saiu fumando uma quenga, viu? Saiu dizendo que eu era atrevido. Eu digo, eu sou, mas o que eu posso fazer? Aquele velho. Mas aí o velho é bruto. O velho. Não, rapaz, ele é gente boa. Eu gostei dele, do jeitão dele, viu? O tipo do caboclo do sertão. Eu só não sei se o Zé, ele vai ser... Porque me parece que ele é muito Seu Lunga, né? Ele lembra muito Seu Lunga. É da escola do Seu Lunga. Não, ele não tem muita paciência com político, ele é esquentado. Ele é esquentado porque tu foi tirar onda com ele naquele dia lá, ele pegou pesado. Quase com a panha. O Zé do Povo é valente, é bruto, mas ele vai dar muito trabalho para os políticos, principalmente o pessoal que está no mandato aqui no Ceará. Essa do prefeito o prefeito Roberto não quis conversa, ele ainda não está entendendo, né? Desligou na cara dele. Agora, Fernandes Filho, me diga uma coisa. Rapaz, eu também desligaria. Ele tem duas participações hoje no programa, que é a estreia dele. Ele tem duas participações. Mais tarde, volta de novo Zé do Povo. E as novidades do programa Olhar Democrático? Rapaz, o Olhar vem aí. Nós tivemos em Brasília a reunião dos caminhoneiros, a audiência pública no Senado dos caminhoneiros, né? Que a vice-coordenadora, a Gisele Souza, conseguiu lá, juntamente com Paulo Paim e outros senadores, né? Com quem? Paulo Paim. Paim? É, o Paim. Paim? Senador Paim. É o único quadro menos ruim do PT. Menos ruim, o Álvaro Dias. Não, né? Aí tem Álvaro Dias. Vamos sério. Bom, a audiência foi lá que é um cara sério. Daqui a pouco nós estaremos na sala de audiências já com as audições dessa audiência pública, né? Mas hoje nós estamos começando aquele mote que você falou, que era falar sobre políticas partidárias. Eu fico Nós vamos tratar hoje o tema do distritão e da famigerada reforma política que querem fazer nesse país. E nós vamos imediatamente agora para o nosso plantão de notícias. Voltamos já. Plantão de notícias.
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que não descarta a opção militar para a crise que aflige a Venezuela, país que, na opinião dele, se encontra afundado no que chamou de bagunça muito perigosa. As declarações de Trump foram feitas direto de um clube de golfe em Nova Jersey, após uma reunião entre ele, o secretário de Estado Rex Tillerson, o assessor de Segurança Nacional, general McMaster, e a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley. A Venezuela enfrenta uma grave crise humanitária e já foi suspensa do Mercosul. A comunidade internacional acusa o presidente Nicolás Maduro de ter extinguido a democracia e implantado uma ditadura. Além disso, o país deve ter hoje novas manifestações nas ruas de opositores. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje no Twitter que uma solução militar para atacar a Coreia do Norte já está pronta, mas ele descartou um ataque no momento. Segundo ele, as soluções militares já estão totalmente instaladas, trancadas e carregadas, se a Coreia do Norte atuar imprudentemente. Ele também escreveu no Twitter que espera que Kim Jong-un encontre outro caminho. Depois de mais um episódio da escalada de tensões entre Washington e Pyongyang, Trump foi mais ponderado nas declarações de hoje, ao dizer que o plano de ação está pronto, mas descartado no momento. A semana foi marcada por declarações e provocações entre ele e o líder norte-coreano. O presidente americano disse no começo da semana que a Coreia do Norte sofreria com fogo e fúria caso decidisse atacar os Estados Unidos. As declarações foram dadas por ele 2 dias depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado sanções. Em seguida, o governo norte-coreano anunciou que estava examinando um plano de ataque à ilha de Guam, território norte-americano no Pacífico, ao leste das Filipinas. Donald Trump foi bastante criticado internamente pela comunidade internacional pelas declarações. O tom provocativo utilizado por ele foi classificado como impulsivo e imponderado. Em uma nova conversa com a imprensa ontem, Trump reafirmou que a Coreia do Norte vai sofrer uma derrota vergonhosa e uma condenação final se persistir em suas aventuras e pressões extremas. Ele afirmou, entretanto, que não vai discutir um ataque preventivo ao país. A China e a Alemanha defenderam a busca do diálogo entre as partes e o fim das provocações. E além do discurso um pouco mais ameno de Trump, hoje, via Twitter, Estados Unidos e Coreia do Sul acertaram dialogar antes de tomar uma atitude contra a Coreia do Norte. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe. Após mais de 2 anos de atuação, a Operação Zelotes teve a primeira delação premiada homologada pela Justiça. O acordo foi com o ex-integrante do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Paulo Roberto Cortes. Em troca do desbloqueio dos bens e da pena limitada a 1 ano de prestação de serviços comunitários, Paulo Roberto deu detalhes sobre o esquema para fraudar decisões do CARF, que é a última instância de recursos administrativos contra a cobrança de impostos. O ex-conselheiro também terá de devolver R$312 mil aos cofres da União e se comprometeu a dar informações e documentos referentes a 6 casos investigados nas Zelotes, entre eles o inquérito que envolve o Bank Boston. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina para reduzir multas aplicadas ao banco. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Juliana Russomano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, decidiu suspender o inquérito para investigar se o presidente Michel Temer cometeu crime de corrupção passiva. Na semana passada, a Câmara dos Deputados não autorizou a abertura de processo contra Temer no Supremo. A suspensão vai até o fim do mandato do presidente. Em seguida, o inquérito pode ser reaberto na primeira instância e não mais no Supremo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também incluiu no inquérito o ex-assessor de Temer e ex-deputado federal pelo PMDB, Rodrigo Rocha Loures. Como Rocha Loures já não tem foro privilegiado, Fachin decidiu remeter logo o inquérito dele para a primeira instância na Justiça Federal no Distrito Federal.
Edson Fachin anunciou outras 2 decisões nessa quinta-feira. O ministro solicitou que até o fim da semana que vem, o procurador-geral Rodrigo Janot declare se ele se sente suspeito para atuar em inquéritos envolvendo Michel Temer. A defesa do presidente pediu que Janot seja afastado dos inquéritos porque agiria de forma parcial. O relator da Lava Jato no Supremo decidiu ainda não incluir Michel Temer no inquérito que investiga uma suposta organização criminosa formada por deputados federais do PMDB. O pedido de inclusão foi feito por Rodrigo Janot. Para Fachin, seria um ato desnecessário, porque Temer já é investigado pelo crime de organização criminosa no inquérito que foi aberto pelo Supremo, a partir das delações da JBS. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O deputado que tatuou o nome de Temer no braço responderá a processo no Conselho de Ética acusado de assédio contra jornalista. O deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, conhecido pela tatuagem em homenagem a Michel Temer, foi alvo de representação no Conselho de Ética da Câmara. Ele é acusado de assédio a uma jornalista que pediu para que ele mostrasse o desenho. A tatuagem, que inicialmente o deputado disse que era definitiva, depois ele assumiu que foi um desenho temporário. Desconfiados, jornalistas pediam para o deputado mostrar o nome de Temer tatuado no ombro direito. Em uma entrevista, a repórter Basília Rodrigues, da Rádio CBN, fez o pedido. Foi aí que ele fez a declaração polêmica. Ele falou quando você mostrou a tatuagem? Ele elogiou, achou muito bonita e parabenizou. Para você é só se for o corpo inteiro. Não quero não, muito obrigada. A colega jornalista que cobre o Congresso se sentiu agredida e desrespeitada ao fazer o seu trabalho. O PSB então entrou com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o parlamentar. Para Júlio Delgado, do PSB, a atitude configura quebra de decoro. Quando todos fizeram a pergunta da questão dele mostrar a tatuagem, ele vai com termos de assédio a quem cobre o parlamento. E a Lei Maria da Penha é agressão à mulher. E o caso de um abuso, de um assédio, não deixa de ser uma agressão à mulher, principalmente ao jornalista, o respeito que todos os deputados e deputadas têm que ter pelos profissionais que acompanham o nosso trabalho aqui no Congresso Nacional. O deputado Vladimir chegou a pedir desculpas e se defendeu. Então eu não tenho maldade no meu coração. Ela foi a única pessoa que resolveu se comportar assim. Ela pediu, deputado, tire aí. Eu disse, para você, eu só mostro se for o corpo todo. Mas não me referindo a nudes, eu estou me referindo às 7 tatuagens que eu tenho. O Conselho de Ética da Câmara tem 90 dias para julgar a representação. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou nesta sexta-feira, em evento no Rio, pontos da reforma política já aprovados pela Casa, em especial o alto valor e o caráter permanente do Fundo Público de Financiamento de Campanha. Ele também criticou o Distritão, modelo que elege apenas os candidatos mais votados, sem levar em conta o chamado coeficiente partidário. Ao fazer as afirmações, Maia destacou que o sistema eleitoral brasileiro faliu e que é preciso fazer mudanças. O sistema atual faliu, eu sou contra ele. Acho que o Distritão, sem uma cláusula de desempenho muito alta e com financiamento público, eu acho ele muito ruim, né? Eu acho que se ainda tivesse pelo menos financiamento privado, a gente podia defender como nós defendemos no passado. O presidente da Câmara defendeu o modelo chamado Distrital Misto para as eleições de 2022, sistema pelo qual metade das vagas seria definida pelo voto majoritário distrital e a outra por uma lista fechada de candidatos, determinada pelos partidos. Para Maia, o Distrital Misto dará maior legitimidade ao processo eleitoral. Eu acho que a gente avançando para o Distrital Misto em 22, a gente está sinalizando claramente que a gente vai ter um sistema, né, que é um sistema que deu certo, né, principalmente na Alemanha, que é um sistema que trata de um lado do fortalecimento das ideias, fortalecimento dos partidos, que é a parte da lista pré-ordenada, e a parte do distrito, que a sociedade fica bem representada na parte do distrito. Então, acho que é um sistema que equilibra os dois lados. Apesar de ter sido aprovado pela comissão, o Distritão ainda precisa passar por 2 votações no plenário da Câmara. Maia disse ainda que não há prazo para colocar o sistema em debate, uma vez que ele ainda está passando pelas comissões. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souza. Fábio Tágira.
Me diga uma coisa, bote corte. É que aí tem um retorno já. É um probleminha técnico aqui, nós estamos discutindo. Bom, o Fábio está cortado, né? Foi censurado pelo Valdir. Agora, a pergunta que eu quero do plantão. O plantão hoje trouxe uma notícia que eu fiquei assim olhando e disse aquela minha famosa frase: tá que o pariu. É a frase que eu sempre digo quando eu vejo uma coisa que tá que o pariu. Olha tá só. Que o pariu. Um deputado que fez a tatuagem do Temer no ombro, sabe? Aí eu me lembrei daquela musiquinha, beijinho no ombro, né? É, tem um negócio aí, uma porcaria beijinho dessa aí. na tatuagem. Pegou uma repórter, a repórter foi pedir pra ver. Ele disse que pra ela só de corpo inteiro. E agora, como fica assim, impressionado com as coisas. Deixa eu ver se eu entendi. Um deputado que tatua no ombro o nome de um homem, de um outro homem, assedia uma repórter em Brasília. Certo. Sabe? Como é que vocês veem isso? Walter Bardavil. A pergunta... Tem um ditado que diz: pergunta, imbecil, resposta, idiota. Tolerância zero. Tolerância onde, Fábio? Zero. Agora, me diga uma coisa, como é que uma repórter pode achar ruim quando ela... Eu tenho aqui no estúdio nós estamos com uma mulher. Pediu pra ver a tatuagem, cara. Certo? A pedagoga Valesca Amorim, eu tô aqui com a minha profissional de educação, Mami. Eu tô aqui com a minha Polícia Federal aqui, já deixa ela falar sobre esse assunto. Eu vou já, nós vamos mas eu preciso, é importante a opinião de uma pedagoga nesse sentido aí. Mas a pergunta foi totalmente imbecilizada. Não acho. Mereceu ela a resposta, pediu pra né? ver a tatuagem. Talvez você pode mostrar, mas se eu talvez quisesse. Não, foi oportuna, a resposta foi oportuna. Rapaz, esse é uma imbecilidade, é um deputado tatuar o nome de um presidente da Essa República. já é horrível. Aí é dobrada. Eu fico pensando se eu fosse filho ou esposa de um deputado desse. Aí é imbecilidade dobrada. Imagine imbecilidade dupla. Eu vou passar aqui pra minha esposa. Preciso da opinião da Valesca Amorim. Imbecilidade dobrada. Mas eu queria fazer a pergunta. Imagina o deputado, sua esposa, e ela olha pra ele e vê de cara com a tatuagem do Temer, sabe? E aí? Sim, mas o cara tá de... Imagina a cena, vou fazer a cena aqui. O deputado está de paletó, certo? A tatuagem é ombro-costa. Tem que tirar o paletó, a camisa, tem que tirar a gravata. Aí ela pensa: eu posso ver sua tatuagem? Ele disse: só sou de corpo inteiro. Eu diria a mesma resposta, meu amigo. Striptease. É uma striptease. Ela tá pedindo pro deputado fazer striptease. Eu tenho impressão que sei lá, mas diga aí, Valeu. Aí vem dizer que é assédio sexual? Não, eu já ouvi. Aí pegou pesado, velho. Aí eu já não vejo por esse lado, não. É PMDBista roxo, viu? Mas diga aí, Valeu. Eu não vejo por esse lado, não. A gente sabe que aquilo ali é um cabaré. Agora com striptease é a primeira vez. A curiosidade da jornalista é que é o must do novela. O que é que ela quer ver? Tatuagem de um imbecil. O que é que ele quer fazer? Tatuagem de nome de presidente. E o que é que ela quer ver? Mas vamos em frente. O assunto já rendeu e hoje o assunto aqui é... O assunto rendeu, né? Agora, o assunto nosso aqui hoje é Distritão e Reforma Política. Walter Bardavil, Fábio Tati. Os bonitinhos que não tem o que fazer pelo povo, que aliás nunca fazem, né? Sempre estão colocando a culpa de tudo de ruim que existe no sistema. O sistema é que é o culpado. Quando na verdade o sistema não é culpado de coisíssima nenhuma. Na verdade, quem são os culpados? Isso é o que você está dizendo. Não, o sistema não é culpado. Não, é o que você está dizendo. Não, a gente vai discutir. É quem executa o sistema. A culpa de quem Olha, o sistema é uma máquina. Uma máquina sem que vida, precisa né? ser operacionalizada. É aquela mesma história do desarmamento que a gente estava discutindo aqui no Ideias em Foco. Tente imaginar minha arma. A arma matou... aponta pra lá, aponta pra lá. A arma matou... Pra lá, não vou... Tá descarregada. Tá descarregada. A arma matou
3 pessoas. Matou o guarda. Não tem reportagem assim. Esses dias a Valência da Mota umas reportagens absurdas. A arma matou tanta gente. Como era? A arma matou. A arma matou e o carro atropelou. O carro atropelou e a arma matou. A arma matou e o carro atropelou. Não tinha ninguém tem dentro. vida própria. A era das máquinas aconteceu. A arma estava conduzida por um fantasma e o carro conduzido por um... tem vida própria. Então, a mesma coisa, o sistema é operacionalizado por pessoas. Eu já disse aqui, os partidos políticos nesse país... deixa eu falar, né? Não, porque cortaram, censuraram... Tá me censurando aqui, pô. Entendeu? Mas os partidos políticos colocam imbecis, pessoas sem a mínima capacidade técnica para exercer o mandato, e depois, quando a coisa degringola, porque os corruptos são eleitos, eles botam a culpa no sistema. O sistema proporcional, Fábio Tales, você conhece bem, que é um homem que vive das políticas públicas, vive falando em políticas públicas. O sistema proporcional, ele fortalece, no meu modo de entender, as representações partidárias, né? Só que, o que é que acontece agora? O que eles estão criando é uma grande coligação, que aliás eu sempre falei contra as coligações proporcionais. Elas são uma desgraça para esse país, porque os partidos hoje, Walter Baravio, eles não trabalham mais a militância e nem trabalham os candidatos. É verdade. Por quê? Se eu tiver 10 candidatos no meu partido querendo ser candidato, aí eu me junto com o outro que tem mais 10, aí faz 20, junta com o outro, aí faz aquela porcaria daquela coligação, que muitas vezes é negociata, balcão de negócios, tá. Aquela arrumaçãozinha, e acaba elegendo sempre os mesmos. Bom, eu penso o seguinte: para nós termos uma coisa séria, que foi séria até um certo ponto, depois que descobriram como funciona a politicagem, quando a politicagem começou a pegar corpo, aí nós perdemos os nossos políticos sérios e adentrou na política só o que não presta. Falando em que não presta, eu sou... Por quê? Eu não terminei, deixa eu terminar meu raciocínio, porque senão eu fico vagando no espaço e no raciocínio. Então, na realidade, não se abra não fique se abrindo não, é verdade. É verdade, tá bom, sei. Então é o seguinte, já perdi o fio da meada, mas voltando à história da politicagem, o que nós temos no país hoje são homens que são comprometidos com o bolso próprio, e a gente vem dizendo isso, e ele não está comprometido com o povo. Por que ele não está comprometido com o povo? Primeiro, porque ele compra voto. A partir do momento em que você, meu amigo, vende o seu voto, você não tem mais direito de reivindicar nada, você vendeu, passou a ser propriedade dele, e eles hoje se acham nesse direito. Isso é fato. Eu sou um candidato, tenho propostas para o povo, propostas sérias, certo? Para defender não só o povo, mas a minha família, o Estado, de uma forma democrática, séria e comprometida. Mas chega a pessoa que vai passar a caneta para mim, ou o direito de eu falar por ela ou representá-la, ela chega e diz assim: eu voto em você, meu amigo, mas só voto em você se você me der alguma coisa em troca, porque eu não acredito mais. Essa é a historinha. Eu não acredito mais em política. Moral da história, ele não está acreditando mais nele, porque, meu amigo, quando você diz eu não acredito mais no político, você está dizendo que não acredita mais em você. Você se derrotou. Falando nisso, vendeu o seu voto. Falando nisso, eu soube pelas más línguas, pelas boas línguas, que saiu uma matéria na rede social, certo? Tá ligado? É o cara. Saiu, até esfolar. Saiu uma matéria no Facebook sobre minha conversa que eu tive com o Zé Bardavil. Sei. Certo? Pretenso
se Deus Propenso, quiser. Propenso, pretenso, propenso e provável futuro senador do estado do Ceará. Certo? O povo assimilar. Aí vem a história do povo. Aí eu soube que uns comentários por aí, que a galera, que tem uma galera que me adora. É figura nova, né, inclusive? É, umas galera que me adoram por aí. Aí eles viram isso assim: o Fernando está fazendo ali com o Baraviu, o Fernando não tem nem voto. Ó, cambada de imbecil. Deixa eu falar logo uma coisa pra vocês, tá? Uma vez chegou um excremento desse, aí foi lá no meu Face, aí eu tinha publicado uma opinião e o cidadão se julgou ofendido, que não era nem com ele, era com algum político desse que ele lambiu o saco. Fernandinho, pelo amor de Deus, nós temos ouvintes na Alemanha que estão nos acompanhando. Mas é isso Controle-se, Fernando. Mas é verdade. Né? É brasileiro que tá ouvindo. Você tá ouvindo a rádio web? Eu vou descobrir como é que é saco em alemão e vou falar. Deve ser algum brasileiro lá na Alemanha. Ó, mas escute, Portugal, e aí? Ó, em Portugal tem muito. Portugal tem um bocado. Ora, pois. Então, o que é que aconteceu? O elemento veio, como ele não consegue debater, aí ele veio para agressão. Você não teve votos para ser eleito. E teve? Tive não. Aí eu virei para ele e disse, sim, e a culpa é minha. Peraí, meu filho, vamos ver aqui, ó. Aí eu apresentei um currículo de um candidato. Peraí, eu apresentei para ele um currículo de um candidato aqui. Eu disse, ó, esse aqui foi eleito, ó. Processo tal, mulher com Bolsa Família, não sei o que, tal. Foi eleito. É a Hoffman, é? Não. Eu não vou denegrir homem, não. O nome aqui, se acalma aí, depois ele fica me provocando, depois... Messejano. Aí eu apresentei outros no Brasil inteiro. Aí apresentei Renan Calheiros, e um bocado de outros aí, certo? Eu digo, ó, tudo ladrão, tudo corrupto, certo? Eleitos com quantidades de votos muito grandes. Aí tá aqui meu currículo. Ex-coordenador da luta contra o desarmamento, coordenador do Ficha Limpa, medalha Boticário Ferreira, em Fortaleza. Meu Deus! Não foi eleito. Aí tu quer me dizer que o erro é meu? Quer dizer que a interpretação, lembra aquela história que o Fábio falava? Meu Deusinho! Você lembra da interpretação que o Fábio Tásila deu aqui sobre a questão da monarquia? Muito bem. E aí, Quem foi esse? Quer dizer, o imbecil... Eu não me lembro mais o nome do imbecil. Meu Deus, é zangado. Ele tá mais bruto do que o Zé do Povo, viu? O camarada, eu disse, meu amigo, você quer me dizer que o cara que é eleito, que ganhou, conquistou o mandato por compra de voto, por mais ladrão que ele seja, fala, minha nossa e mais senhora, criminoso que ele seja, ele tem mais valor do que o outro que tem um currículo e não conseguiu a eleição? O que é que tá errado? Tá errado não sou eu não, meu amigo. O que tá errado é o eleitor ou as urnas fraudadas. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu gostei demais do seu exemplo. E isso é o que tem acontecido. As pessoas de bem que querem fazer alguma coisa em prol da sociedade, em prol do estado, do município, ela é totalmente execrada. Por que ela é execrada? Porque ela tem propósitos sérios. Nós tivemos um aqui no Ideias em Foco agora há pouco. Exatamente. Da segurança, um exemplo de segurança para Santa Quitéria. Que tá querendo, inclusive, ajudar. Ele quer ajudar e as portas ficam fechadas, não deixa ele entrar não, porque ele vai fazer a coisa certa e nós não queremos a coisa certa. Mas eles fazem de tudo. Mas igual essa aquele caso lá que tá acontecendo lá em Maracanã. Essa mentalidade política do povo brasileiro de eleger as pessoas que compram voto, ou não, eu vou continuar votando no deputado, no fulaninho, no ciclaninho, porque ele ajuda nós em casa, uma vez a 4 anos. Aí vem uma galerinha e diz que a culpa é do sistema. Uma vez a 4 anos, depois reclama. E agora, segundo as pesquisas, 80% da população não votaria em quem tem mandato. Eu acho difícil isso acontecer. 80%? Saiu uma pesquisa aí. Mas eu acho. Em pesquisa, tudo bem. Agora não vamos ver, vamos ver a realidade. Não, eu não acredito não. Eu vejo muitas pessoas boas se levantando e dizendo, não, nós vamos ter renovação. Eu já falo de renovação desde 2006. A primeira vez que eu fui candidato ao Senado, eu falava em renovação. Mas não tem voto. Não fizeram. Mas não os tem partidos voto. não fizeram renovação política. Entendeu?
Eles não têm interesse. A cabeça do povo e aí também. continuam sendo eleitos as mesmas velharias. De sempre. Você certo? só renova alguma coisa se você renovar a cabeça do povo. O povo tem que renovar a cabeça também. Pois é, mas eu não sei, Valesca, porque é o seguinte. Porque eu não sei até onde vai a cabeça do povo na venda do voto ou a fraude nas urnas. Porque nós temos três. Tem as duas coisas. Três pontos. Nós temos três situações. Tem três Uma pontos. é a fraude nas urnas. Outra. Quem me disser que não existe, continua existindo. Porque é impossível porque quem que você seja ladrão amor, e consiga eleger e se você falou reeleger. o quê? Você falou o quê? Um carro atropela. É o carro que atropela? Carro que atropela, a arma matou. Que matou? A era das máquinas. Já. Certo? Aí eu pergunto a você, é o computador que pensa sozinho? Transformers. Mas o Fábio disse que ou ia dar existe um programa que eu posso tirar? Não, deixa eu... Olha, é verdade. Bem claro, eu vou ser bem claro. Da Ele falando é uma coisa, eu não sou candidato, não sou nada, então é o seguinte... É muito simples, isso aí já foi dito, inclusive, por técnicos de tem fraude, ora mais. Podem me matar, aí é na porta da sede, mas quem tem fraude tem. Eu faço. Bom, deixa a gente ir embora, aí vocês podem me matar. Mas não, deixa eu terminar aqui. Sim, senhor. É muito simples o programinha. Para cada voto que o Fernandes tiver, aonde quer que seja, 2 vem para mim. Você fica só com um, meu amigo. É verdade. Agora deixa eu só encerrar então você esse pega assunto. uma porcentagem de um candidato você pega uma porcentagem, é muito fácil de fazer isso. Você pega uma porcentagem, exatamente, vou terminar. Uma porcentagem em que um candidato que tirou na eleição passada 200 mil votos, eu tirar 30 mil votos dele é mole. É mole. Eu tiro dos 30 mil votos, jogo e espalho para quem eu quero, ou para quem está combinado, ou para quem pagou esse determinado técnico, que ninguém sabe quem é, porque deviam se apresentar, ser dados os nomes, tem que ter uma fiscalização. Eu digo que a Polícia Federal já fez isso, já houve eleição no estado do Ceará em que aconteceu esse tipo de coisa e foi... A gente vai camuflada. A gente vai falar aqui muito sobre isso ainda durante... Acho que a longa vida do até programa, a eleição do Olhar deputado Democrático, Samuel. Né? Antigamente existia. Até a eleição do deputado Chico antigamente existia isso aí quando o voto era no papel, mas aí você pedia recontagem no instante aparecia o voto. Deixa eu dizer só uma coisa para essa turminha aí de incautos. Eu sou recebido e bem recebido hoje por conta das minhas opiniões. Eu converso com o presidente da Rede União, tem hacker que funciona, porque eu tenho know-how. Eu sou recebido hoje por muitos políticos com know-how. A nível de Brasil. Sou amigo, inclusive a nível de Brasil. Sou amigo de muitos deles. Né? Então, porque eu tenho know-how. Essa porcaria de voto, dá vontade de dizer, meu amigo, você pega os corruptos, tudo aí que tem voto, tá? Bota no bolso e leva para casa. Eu quero ver se sobra pelo menos um pedaço de galinha na tua geladeira. Fábio Taj. Não, a gente começou a falar um pouco aqui sobre gestão de sistema, né? O Fernandes Filho até lembrou da história do Transformer, que são os caras, as máquinas ganhando vida própria. A gestão do sistema não é compromisso de quem opera o sistema. O negócio é feito para não funcionar realmente. Então, para isso, a corrupção eleitoral ela sempre vai existir. Obviamente que vem diminuindo um processo eleitoral para o outro. Eu vou citar um caso prático de prospecção de voto de campanha. Eu só me coloco para coordenar, viu, mamãe? Inclusive, você vai ter que brigar com esse povo, porque só botam seu filho para coordenar. Ele como filho e agora eu tenho que aguentar. Papai, por favor, você também tem que reclamar, porque os caras só me botam para coordenar em local perigoso. Aí uma vez eu fui coordenar uma campanha e tinha um cabaco lá, o pobre do cidadão, Fernando, brigando com um cachorro por um couro de galinha. A cena mais forte que eu já vi na minha vida. No meio da rua. No meio da rua, Baravil. O caba brigando com o cachorro por um couro de galinha que ele queria cozinhar para dar comida à família dele. Ele puxando e o cachorro puxando. Vi isso aí, sabe aonde? Na Barão de Estudos, no restaurante bem pertinho do Eu vi lá no Janguru Sul. Então o que acontece? Como é que eu vou chegar com um papel de um candidato dizendo, olha, o Fernandes Filho tem propostas para o município de Fortaleza, para o estado do Ceará.
Como é que eu vou chegar para um elemento desse e pedir um voto, Walter Barabu? Não faz. Se o elemento não tem nenhum suporte do poder público, a ausência das instituições públicas, dos serviços públicos é total. Mas zero. Nós vamos Como falar. é que eu vou entrar no processo de educação, de prospecção de voto numa situação daquela? Eu ainda acredito que vai mudar. Só na eleição do deputado Chico Samuel. Bom, vamos ver. Agora nós vamos já para o nosso ciclo eleitoral, porque o ciclo eleitoral está diferente. Tem candidatos sérios. Entende? Tô curioso. Candidatos sérios hoje no ciclo eleitoral. Preste atenção no ciclo eleitoral. Respeita meu público! Políticos falarem besteira não é nenhuma novidade. Prometem coisas mirabolantes, obras inatingíveis, falam coisas sem sentido algum, mas alguns se superam. Vamos ver no mundo bizarro os discursos políticos mais engraçados. Caruaru, estado de Pernambuco, um vereador resolveu fazer uma homenagem a um cidadão humilde que havia falecido. O que era para ser uma bela atitude de solidariedade virou quase um stand-up. Aí faleceu uma pessoa muito humilde, lá na Morada Nova, de 37 anos de idade. Foi dormir, quando acordou, estava morto. Aí ligaram, morreu dormindo, certo? Morreu dormindo. Desculpa aí, morreu dormindo. Desculpa aí, certo? O mais engraçado disso tudo é que seus companheiros vereadores não perdoaram. Deram gargalhadas com a frase do colega, que tentava de todo modo se explicar, mas só piorava as coisas. Foi dormir e... Desculpa aí, você me desculpa. Foi dormir e amanheceu morto. Veja o que aconteceu. Foi dormir, amanheceu morto. Em 2010, o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, resolveu se candidatar novamente ao cargo. Entretanto, ele teve sua candidatura impugnada pelo TSE, com base na lei do Ficha Limpa. Com recurso ao Supremo Tribunal Federal e vendo que não conseguiria participar das eleições, ele lançou a candidatura de sua esposa, Wesley Roriz, que não tinha qualquer experiência política. Ela não ganhou, mas proporcionou a nós espectadores um verdadeiro show de comédia. Eu sou uma pessoa severamente com essas coisas, que eu sou de um princípio muito bom. Eu quero defender toda aquela corrupção, ou que tudo aquilo que aconteceu, nós não temos responsabilidade nenhuma. Eu quero perguntar para o Tony, como o senhor vai resolver o problema da falta de emprego no Distrito Federal? Candidato, 2 minutos para a resposta. Desculpa, é só uma. Se o tema é a gestão pública, eu vou falar sobre outro. A falta de prática. Sem problema, claro. Né? Qual foi, então? Gestão pública. Gestão pública. O vereador Paulo Rocha, de Foz do Iguaçu, interior do Paraná, cometeu uma mega gafe enquanto discursava na Câmara. É que ao falar de um requerimento de um colega da Câmara que pediu informações sobre a previsão de pagamento de Bolsa Auxílio a médicos residentes, o parlamentar soltou essa pérola. Eu acho que vou ler o que diz aqui dele aqui. Requerimento 2CP, requer do prefeito municipal informações sobre a previsão de pagamento de Bolsa Auxílio aos médicos residentes no hospital. Eu não sabia que tem médico que reside no hospital. Ué, mas médico reside no hospital? Ué, mas então ele explica melhor isso, cada fala dele. Pode rir. Seus companheiros de plenário caíram na risada e um vídeo com seu discurso viralizou na internet. Diante da repercussão, o vereador explicou no dia seguinte que sabia o que é um médico residente, que foi apenas uma brincadeira. Em seguida, tentou mostrar que sabia, explicando os passos que levam à formação de um médico especializado. Aqui é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos sobre a forma de curso de especialização, funcionando em instituições de saúde e pós-graduados. Esse mesmo vereador foi preso agora em dezembro durante a 5ª fase da Operação Pecúlio. Suspeita-se que ele, juntamente com outros vereadores, recebia uma espécie de mensalinho em troca de apoio na votação de projetos do Executivo. Caso a suspeita se confirme, vou ficar impressionado o quanto esse vereador é esperto para algumas coisas e ignorante para outras, né?
Silvino Roque Neto foi candidato a prefeito da cidade de Diadema, São Paulo, nesse ano de 2016, e nos proporcionou uma cena hilária. Durante uma sabatina na TV, ele demonstrou que não foi tão preparado para as perguntas. O apresentador sorteou o tema desenvolvimento social, e o candidato tinha 2 minutos para expor suas propostas e opiniões sobre o assunto. No entanto, o candidato não foi muito longe, pois aparentemente não havia sequer entendido o tema. É desenvolvimento social. Tempo. Desenvolvimento social, pretendo que... Candidato, fique à vontade, pode ir. Desenvolvimento social, eu tô... Roque Neto praticamente passou 2 minutos calado. O apresentador do programa explicou que precisaria esperar o tempo de resposta acabar antes de sortear um novo tema. Ele ainda tentou dar um empurrãozinho para preencher o silêncio, mas não teve jeito. O candidato olhava para seus assessores, mas eles não tinham como lhe ajudar naquele momento. Para desenvolver esse assunto ou outro assunto correlato, caso o senhor... Desenvolvimento social, pretendo estar junto com a sociedade, né, pretendo estar junto com a sociedade para nos desenvolver um trabalho social com toda a população de Diademense e Aborto é um tema delicado na sociedade. As pessoas geralmente se apegam a questões religiosas e demonizam qualquer um que tente debater isso. Os políticos, sabendo disso, quando falam do tema, andam como se pisassem em ovos. A ex-presidente Dilma tentou ser tão cautelosa que acabou sendo confusa. Em setembro de 2010, ao declarar-se contrária a um plebiscito sobre a legalização do aborto, fez esse emaranhado de argumentos. Não acho quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Ninguém entendeu nada. Eu acho que nem ela mesma. Tem que dar um tema aqui, porque o Fábio já bateu a cabeça na parede umas 3 vezes. Quem ganhar, perder, ganhar, ninguém ganha, ninguém perde. Aliás, vai todo mundo perder. Enfim, e realmente ela estava certa, que ela devia estar se referindo ao governo dela, que todo mundo perdeu no governo dela. Agora, Fábio Távora, você como homem, eu dou meu microfone, você já mexeu tanto no seu que quebrou. Me diga uma coisa, você como um homem que trabalha com políticas públicas, faz projetos de lei, auxilia nos debates da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal e também já o fez na Assembleia Legislativa e tem atuado em todo o estado do Ceará com vereadores. Meu amigo, como é que você vê essa situação? Candidatos a governo, inclusive, viu? Você vê o despreparo. E aí a gente vai para aquela velha discussão, né, Fernandes Filho? A questão do compromisso dos partidos políticos em orientar, em criar chapas competitivas, de pessoas que queiram se preparar. É um verdadeiro absurdo, é por isso que você chega aí nos postos de saúde, nas escolas, e você vê a total ausência do poder público, porque não tem ninguém capacitado. E você fechou com chave de ouro o ser humano mais incapaz. Ninguém não. Peraí, não vamos generalizar. Mais incapaz. Tem uma meia dúzia Fechou com chave de ouro, porque a supra-sumo dessa esquizofrenia aí que você passa todo dia é Dilma Rousseff, entendeu? É porque então, você assim, não prestou atenção a gente tenta na mulher do Roriz, que vinha aí. Aquilo é absurdo. A gente tenta formar, a gente tenta orientar, capacitar os parlamentares para que... E aí a gente eu acho que a culpa são aí a gente pelo pode falar... Pelo menos eu vou dizer aí aqui eu posso falar por mim com relação aos meus assessorados, e aí falando também um pouco da UVC. Os assessores falar besteira. Pelo amor de Deus. E ali pela UVC... Contratem a assessoria do Fábio Távora. Porque, meu irmão, isso não acontece comigo, isso não acontece não. Mas eu vou fazer um elogio aqui, tá? Porque se eu tivesse no lugar do Roriz para botar minha mulher para ser candidata ao governo, eu não passaria uma vergonha daquela, não. Pelo menos uma coisa certa, ela não diria que ia apoiar toda aquela corrupção. Valesca, o que é que você tá achando aí desse negócio aí, minha filha?
porque a gente tem cada criatura do sexo feminino representando, que eu vou te contar, dá vergonha. E o que é pior, quando sai alguém que sabe falar alguma coisa além de estocar vento, né? Eu queria saber onde é que ele É estoca corrupta. vento. Ou fica comendo no Congresso, né? Olha, Valesca, como é que se estoca vento, hein? Não vamos entrar em detalhes, porque depois o pessoal vem em cima de mim, viu? Agora o negócio pegou, estocar vento. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a defender Mami, mas retiro os comentários. Não, mas quem fez isso foi a Dilma, Marcos. Tu não lembra, nacional. não? Foi a presidente Dilma, num discurso da ONU. Nós temos uma Dizia que nós tínhamos que eu estou dizendo que tocar quando vento. a gente Ela tem está... uma estocadora de ventos, tem outras comendo na Fábio, você marmitinha tá lá no dormindo, Congresso. Fábio. Quando eu digo que eu não passaria vergonha, não Mamãe passo, vai não. dar leitinho pra você acordar. Bom, vamos lá, pessoal. Mas, Fernandes, agora, falando sério, questão política, nós estamos entrando num momento muito sério, muito complicado, quando se fala em renovação e se fala em reforma política. Eu acho que a reforma política ela tem que começar pela partidária, certo? Se fazendo cumprir as normas e as leis de cada estatuto dos partidos, incluindo algumas coisas. A primeira reforma que tem que fazer é fazer os militantes e os candidatos lerem os estatutos do partido, que é uma vergonha, eles não sabem não. Tá? A outra coisa é fazer os dirigentes cumprirem os estatutos do partido e a programação do partido. Como é, Fábio Tágera, que eu vou justificar um democrata se fundir com o PSB? O PSB, por exemplo, que foi o antigo PCbão. Não, PT com PMDB. PT com PMDB. Não, PT com PMDB até você entende. Não, meu amigo. O PMDB foi uma frente que agregou todo tipo de porcaria. Sim, mas o estatuto do PMDB? Eu não conheço. Olha o estatuto do PMDB, olha o estatuto do PT. Olha o estatuto do PT e do PMDB. Sim, mas são divergentes. São divergentes. A maioria dos estatutos são cópia. Ctrl-C, Ctrl-V. Eles são cópias da lei orgânica dos partidos políticos. Sim. Se você for ler do PSDB ao PQP, todos são iguais, quase. Há uma diferença muito pouca. Eu vi uma diferença, mas essa diferença muito pouca no estatuto. Diferença, ela no democrata, ela que deixava... Ela está sendo relevante. Peraí, são duas coisas diferentes. Uma é o programa do partido. O programa do partido é aquelas proposituras que o partido se propõe a defender perante a sociedade. Isso. E o estatuto é o que determina o regimento interno administrativo, ou como disse aqui no Zap Zap, administrativo dos partidos. E ali, esse estatuto é que é geralmente uma cópia da lei orgânica dos partidos políticos e não é respeitado. Aliás, eu já disse aqui, o Fábio Tágera quase me bate. Quando eu disse aqui que eu só vi um partido político respeitar estatuto aqui no Brasil. Chamava-se PT. Porque ele tinha democracia interna. Ele não tem democracia externa, mas democracia interna tem. E aqui foi provado. Quando o presidente do partido não quis a Luiziane, e ela encarou, venceu na convenção e foi candidata, se tornou, para nosso azar, a prefeita de Fortaleza. O que você tem contra ela, rapaz? Tá? Eu não tenho nada contra ela. O pessoal do PT disse que ela foi um excelente prefeito. Foi. Tá, O pessoal do PT, meu amigo, vive numa outra realidade, sabe? E o Distritão? A questão do Distritão é que os partidos vão começar agora uma série de situações para chegar no povo, para dizer o seguinte, que o povo, que o problema que está vendo não é o roubo deles. O problema que está vendo é o sistema. Agora eles vão atacar o sistema proporcional. Por quê? Sob a alegativa de que não se pode continuar elegendo candidatos tiriricas, daí o chamado efeito tiririca, porque o tiririca foi eleito e reeleito e arrastou um bocado de picaretas, inclusive fica ficha suja com ele, quando ele é eleito. Por quê? Na atual situação, o que é que acontece? E sem nenhuma representatividade. O número de votos do partido determina o número de candidatos que ocupam as cadeiras. Certo? É a proporcionalidade. Então, por exemplo, se eu tenho, como aconteceu aqui,
aliás, aconteceu em vários estados. Um candidato, como Tiririca, por exemplo, é eleito, aí os outros têm poucos votos, e um outro de um outro partido que tem muito voto não é eleito. Mas isso aí fortalece os partidos políticos como representatividade e permite, já que o eleitor tem uma distorção na hora de votar, de venda, permite que aquele camarada que foi puxador de voto ou por compra ou sei lá por quê, consiga eleger alguém interessante para a política desse país, que faz muito tempo que não se elege gente interessante para a política desse país. Mas no Distritão são eleitos os mais votados. Ora, eu já sei quem são os mais votados. São os corruptos, os compradores de voto. Aqueles que têm as emendas de deputado que nós falamos aqui, que nós ainda vamos pedir uma investigação sobre a questão das emendas parlamentares, que é agora é o novo escândalo, é o emendão, né? Então já sai o emendão aí. Então esses aí têm a condição de se eleger. Agora, algumas coisas não estão explicadas nesse distritão. Por exemplo, o suplente é de quem? Do partido ou dessa coligação gigantesca? Porque a coligação, do jeito que está agora, todas as eleições serão majoritárias, né? Porque acaba-se o sistema proporcional, que fortalece os partidos políticos e fortalece apenas os mais votados. E aí, nesse caso, nem há necessidade mais do partido trabalhar chapas. Ele pode ter um candidato só. Imagina, na mão desses homens, quem será a listinha bonitinha? Eles estão forçando a lista fechada com o nome de distritão. É uma camuflagem. Uma camuflagem, porque eu passo a nem ter direito mais a ser candidato em uma legenda. A não ser nesses partidos que estão surgindo aí, certo? Que podem ser que sejam realmente partidos com vontade de fazer um país melhor, né? Como é o caso do Novo, o Marcelo esteve aqui conosco, é um dos partidos, né, que estão surgindo aí, que disse que as regras para candidaturas serão diferentes, obedecem à democracia. Então vamos esperar o Novo ter seus candidatos, mostrar, né? Porque também não se faz partido apenas com panelinha, né? Mas com esse sistema, você que queria ter uma opção já não tem como, não consegue mais. Então, o que eu vejo é o seguinte, tem uma parte boa nisso, porque elimina-se esses candidatos do tipo do Tiririca, ou do circo eleitoral que sempre aparece aqui, certo? Que os partidos passam a não ter mais interesse nesse. O povo começa a olhar a coisa de um outro jeito, porque hoje o povo, quando quer protestar, vota em prostituta, palhaço, sei lá, imbecil de todas as espécies, tá? Não que o palhaço seja imbecil, mas aquele que não preparou a sua vida para o cargo que ele está se propondo. Esse é que é o problema. Não é a profissão da pessoa, porque tem direito à representatividade, certo? E acaba também com uma outra situação, que é os nichos, Fábio Paz. Eu sou da classe dos policiais. É da classe policial, vai falar sobre segurança. Eu sou da classe médica, eu represento a classe médica. O político, ele não tem que ser da classe médica, da classe policial, da classe quem quer que seja. Ele tem que ser um político para legislar sobre todas as áreas, porque quando ele é eleito para legislar para todas as áreas. E você que trabalha com políticas públicas sabe disso. Ele vai ter que julgar, às vezes, o projeto de lei do colega. E como é que ele vai fazer isso? Então o distritão, ele é muito controvertido, tá? Ele tem esses probleminhas, mas se a compra de votos e as urnas não forem averiguadas, nós teremos a reeleição dos mesmos que hoje nós estamos tentando fazer com que o povo tome consciência de não votar. Foi feito essa manobra aí, é feito para manter quem está lá, né? Exatamente. Então, se ele está sendo feito para manter, mas eu vislumbro, certo? Possibilidade do tiro sair pela culatra. Eu vislumbro. Muito pouco, mas eu vislumbro, tá? Tudo depende do povo. O povo podia, pelo menos os que vendem um voto, dar uma de inteligente, viu, Fábio Vardavi? Pegar o dinheiro e votar no outro.
É o que eu sempre digo. Você quer mudar? Não vota no primeiro, no segundo, nem no terceiro que está na lista, não. Vota no quarto, a partir do quarto para baixo. Aí você começa a mudar. Se a pesquisa indicar fulano, ciclano, beltrano, vota no quarto para baixo. Aí você começa uma mudança. Eu só tomara que do quarto para baixo não seja do PT. Que se for o PT, não vote, nem que ele esteja em primeiro ou último lugar. Por favor, já chega. Meu filho, responda aqui para a mamãe. Na prática, como é que você trabalha com isso em época de campanha? Eu vou acabar com isso na porrada. Assim, o que a gente sempre procura fazer é orientar esses candidatos, pelo menos ter conhecimento, Fernando, do que é ser um parlamentar, quais as funções de um parlamentar. O Fernando Filho falou um detalhe interessante, ele não é um parlamentar da classe do policial, do médico, não. Ele é um parlamentar que precisa pensar na cidade, no estado como um todo. Então o que é que a gente pauta? Políticas públicas, ideias, movimentos que vão realmente fazer diferença. Eu digo na prospecção de votos, Walter Barabé. Eu digo que tem que ter a sensibilidade e a sabedoria de entender a necessidade do povo na educação, na questão cultural. Eu acho o seguinte: na saúde. Acontece que os partidos, o balcão do negócio começa nos partidos políticos, tá? Lógico, e outra coisa, lógico. Você pega aí o Roriz, o que é que ele fez? Pegou a mulher totalmente despreparada, botou a mulher, não sabia abrir a boca. Você está pensando, tá? Que nessas eleições de 2018, os políticos corruptos que estão sendo execrados, mal falados pela população, não vão lançar os filhos dele, não? Eles vão lançar os filhos, a mulher, papagaio, a rapariga. Ou então eu acredito que serão reeleitos. A rapariga. Eu ainda acredito que serão até reeleitos. Porque o pessoal daqui. O pessoal daqui tem a mania de votar como time de futebol. É o fanatismo do povo aqui, é um negócio de louco. Ou seja, eu torço por um grande time. O Fábio tem um time porcaria que ele torce. Ferrinho. Tá? Não, é o teu mesmo também. Tu e ele torce com um time porcaria. Não, o Fábio não torce Ferrinho, o Fábio torce Ceará. Ferrinho, não. Pois é, time porcaria mesmo que eu tô dizendo. Mas vem cá. Então, peraí, deixa eu concluir meu pensamento. Olha, porcaria é o teu time. Eu não citei nomes. Quem citou foi você. Não, porcaria é teu time. Exemplo. Por exemplo, se eu tenho um time bom. Porque tu é ferroviário, rapaz. Eu joguei ferroviário pro Fábio só pra ver o que é que tu ia dizer. Porque eu sou ferroviário, eu sou leão. Tu é leão o quê? Leão. Gato, velho, bucho. Vamos lá. Velho, gato de terceira categoria, aqueles gatos velho peba. Peraí, só corrigindo. Quando você fala o pessoal daqui é o pessoal... Velho não sobe, velho desce pra copa. Brasileiro, né? Brasileiro. Vamos lá. A carrocinha do velho tá subindo. A gente tá brincando aqui, vamos lá. Vamos pra frente, corra sério. Se eu torço para um time e o Fábio torce para outro, o que é que acontece? Quando o meu time tá perdendo, o que é que acontece na exatamente torcida, o que a gente fez aqui. Na torcida organizada. Peraí, Fábio, Walter. Na torcida organizada, o que é que acontece? Eu não vou responsabilizar o técnico, a direção e nem os jogadores do meu time. Por quê? Porque assim acontece nas torcidas organizadas no país inteiro. O que é que acontece? Eu fecho os olhos pro erro deles, que tá jogando ruim, né? E que favorece um outro time que eu considero time porcaria ganhar, porque eu decidi ser preguiçoso, viu? Só por isso. E aí o que é que acontece? Eu não vou pro técnico, pras fontes dos jogadores e reclamar com eles. Eu vou pro time que tá ganhando, o time porcaria que tá ganhando, e vou lá tentar matar a torcida, os jogadores, entendeu? É o que acontece no Brasil, em política acontece a mesma coisa. Gente, vamos parar com esse fanatismo. Primeiro, político, ele é servidor do povo. Você é o patrão dele, não ele é seu, ele é empregado. O mandato dele é temporário se você quiser. Ele tem que rastejar atrás do povo e não o povo atrás dele. E se o político não prestar, troca ele. Para de botar a culpa no vizinho. Tá? Dizem que comida boa é do vizinho, né?
E é por isso, porque nós temos tantas distorções, que o nosso querido Zé do Povo está se injuriando e está ligando para os políticos, tá? Vamos ouvir o Zé do Povo aí. Vocês, o Zé do Povo. Ai, meu mano. Alô, Camilo? É Zé do Povo, mas tá falando aqui, não é mais de mim não, é? Ai, meu mano. Presta atenção, Marcos. O que tu vai dizer sobre esse papo que tu andou batendo com Lula, Marcos? Tô sabendo. Ó, Zé do Povo não é bobo não, tô ligado. Ei, mano, peraí, mas tu não tá sabendo não? Ele não é mais presidente não, mano. Ó, presta atenção, Zé do Povo, tá ligado. Ele não é mais presidente. Tu quer o quê com ele, rapaz? Tu quer se reeleger como? Tu acha mesmo que eu acredito que ele ainda tem esses votos todos? Ó, tu, mas quer ser enganado por mais uma vez por esse mentiroso. Oi, eu gosto muito de tu, Camilo, mas tu não vai nessa de Lula não, nem de PT não, que tu vai entrar numa fria, mano. Ele não tem ele não, o homem tá queimado mais do que por leite de galinha. Como? Tu quer dizer que ele é inocente, que sítio não é dele, que Atibaia não é dele? Tu não tem nada nele, tudo dele, os aviões não é dele, tudo é dos amigos dele, né? E ele não tem nada, bichinha, é liso, e inclusive o Moro tá botando quente nele, tá desmascarando este filho da mãe que enganou nós, olha, eu todo aqui e eu sei, ele dava migalha pra nós, olha, e comia o grosso, eu não sou besta não, e ele tá querendo te enrolar, ou tu tá querendo enrolar nós, Camilo? Eu vou dizer uma coisa, viu, Camilo? É melhor tu sair dessa. Homem, sai desse PT, procura um outro partido pra tu trabalhar, porque eu vou dizer uma coisa, nesse PT ninguém cai mais nessa não, viu? Eu vou logo desligando aqui, que é pra dizer pra tu, viu, Camilo? Que se tu continuar nesse PT, quem tá bem fora sou eu, viu? De tu. Tchau. Tchau. Olha aí, o velho vem botando quente. Pode esperar os políticos daqui ainda vão se irritar muito com o Zé do Povo. Só tu mesmo pra botar esse cabo no ar, viu? Pelo amor de Deus. E é mentira sabida, não tem mais essa. Ele vai pegar o Roberto. O Roberto desligou na cara dele. Se acabar, você diz que o povo do interior é burro, hein? É não. O povo do interior não Bota dinheiro no bolso dele, do Zé, pra tu ver se ele não grosso, papel de enrolar prego. Mas olha, gente, vamos caminhar agora para a nossa sala de audições. Lembrando que os caminhoneiros continuam em greve, a situação está crítica, certo? Está aumentando o número de caminhoneiros. Inclusive, eu estou vendo, a imprensa pouco está falando sobre isso, né? Realmente, a imprensa, modo geral, não toca, mas a situação vai começar. Já saiu aqui na mídia algumas coisas, que em alguns lugares já está faltando combustível. Em alguns municípios. Tomara que falte mesmo, já está faltando combustível, já está faltando mantimentos, e em alguns lugares já está sendo gerada inflação por conta disso, né? Lei da oferta e da procura. Agora, os caminhoneiros se reuniram lá em Brasília, como foi falado aqui, e nós temos alguns áudios aqui, né? O Dedeco, que é o líder do movimento, nós temos o Zé Alberto, que é lá de São Paulo, né? Do Odilon, do senador Álvaro Dias e da GIS. Certo? Então vamos diretamente para Brasília, onde foi feito a audiência. Tá? Só um momentinho. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento 1004 de nossa autoria para debater o tema da situação do setor rodoviário, hoje mais precisamente da greve, né, dos rodoviários. Enfim, essa audiência pública será realizada em caráter interativo. Nós vamos convidar Vanderlei Alves, liderança dos cegonheiros do estado do Paraná, que é um dos que está liderando esse movimento de greve que está acontecendo em grande parte do país.
de como é que está o movimento grevista. Vanderlei Alves. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Vanderlei Alves. Sou conhecido no meio do transporte como Dedeco, que é o meu apelido. Eu sou uma das lideranças, junto com Odilon, junto com o nosso amigo que está aqui presente, e as demais lideranças que ainda estão parados em pontos de bloqueios no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, hoje na Bahia e em rodovias estaduais ainda no estado de Minas Gerais. Dizer só que o LIT comunicou que eles também estão parados no Rio Grande do Sul. LIT, por isso que eles não puderam chegar aqui. Isso. Lá no Rio Grande do Sul, quem está liderando o Rio Grande do Sul é o LIT, o Pelé e o Jacir, segurando firme lá no Rio Grande do Sul. Eu, embora sou do Paraná, mas tenho até os ofícios junto com a Gisele Souza da UDCCC que nos deu apoio. Eu oficializei 32 pontos de parada, de bloqueio no Brasil todo. E nós se unimos, o Odilon, também que é de Barra do Garça, o Baitaca, que também é do Mato Grosso. Nós nos unimos no dia que o ministro Henrique Meirelles anunciou que ia dar o aumento de PIS/COFINS sobre o combustível. Na hora, a gente já se uniu num grupo, essas lideranças, e falamos, se ele desse aumento, nós vamos parar, porque a conta não fecha, a conta não bate. Não tem como trabalhar, não tem como transportar. E nós, então, trabalhamos, articulamos, fomos atrás dos caminhoneiros, das lideranças de coragem, de parar na beira das estradas, como eu gosto de falar por apelido, que tem uns amigos que gostam de falar como apelido, como o Vento Forte lá na Bahia, o Elias, o Oziel, que pararam a Bahia, Montes Claros. Então nós, dia 1º, começamos nosso protesto. Mas eu, por exemplo, logo no dia 1º, no Paraná e Santa Catarina, o governo já emitiu, quando chegamos 5 horas da manhã para começar o nosso protesto na rodovia, o governo federal já chegou com liminar, nos proibindo de um direito constitucional que é adquirido pelo povo brasileiro de protestar, de manifestar, e o governo federal já nos impôs e ainda nos colocou como réu. Eles já nos colocou como réu nessas liminar. E mesmo assim a gente vem mantendo os bloqueios, teimando, porque ele ameaça dar R$5.000 de multa por hora para cada líder que segurar bloqueio na estrada. Nós não estamos bloqueando as rodovias, nós estamos parados na rodovia convidando os caminhoneiros a participarem da greve, porque senão o transporte dos motoristas de caminhoneiros autônomos do Brasil vai morrer, vai parar, o Brasil vai parar automaticamente, porque ninguém vai conseguir transportar mais nada nesse Brasil no preço do combustível que chegou. Hoje tem lugar aí para cima do norte do país que o óleo diesel já chega quase a R$4. Dependendo do peso que um caminhão estiver transportando, em 1,5 km um caminhão gasta 1 litro de óleo diesel. Então lá se foi R$4, mais 1,5 km, mais R$4. Quem que vai aguentar? O desgaste do caminhão, o desgaste de pneu, a alimentação que não é barata na estrada. E o governo vem e decreta uma lei de aumento de imposto de PIS/COFINS e atinge bem a raiz do problema do Brasil. Somos nós. Nós transportamos o progresso desse país. Somos nós que carregamos o progresso desse país todo nas costas. E não somos nós que estamos parando os caminhões. Quem está parando os caminhões no Brasil é o presidente Temer, com a irresponsabilidade dele de querer tirar nas costas do trabalhador, nas costas do transportador, o rombo que eles fizeram nas contas públicas, que não somos nós que temos que pagar. Quem tem que se virar e pagar é ele, que corte na própria carne. O recado que eu tenho para deixar aqui para meus colegas todos é o seguinte: nós vamos intensificar os pontos de parada no Brasil, independente de liminar ou não. Eu peço a cada colega que estiver me vendo, pense nos seus filhos e lutem pela categoria, respeite a categoria, lute por ela, porque senão amanhã ou depois, mais tarde, os senhores vão ter que olhar para o seu filho e ajoelhar no pé dele e pedir perdão por não ter lutado pelo seu país, por ter deixado governantes corruptos, incompetentes e irresponsáveis acabar com a economia de um país. Então nós, os caminhoneiros, nós vamos intensificar os pontos de parada nesse país, nós vamos continuar os protestos. Nossos amigos guerreiros lá do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, quero mandar um abraço para todos eles. Vou deixar bem claro, nenhum caminhoneiro veio aqui em Brasília, como já apareceu uma comissão de lideranças que eu nem sei quem é, e foi numa reunião a porta fechadas ontem. Nós, caminhoneiros que organizamos esse protesto, nenhum de nós aceitamos entrar em portas fechadas para negociar com governo nenhum. O governo só tem uma opção de parar esse protesto
protesto, ele só tem uma maneira de parar esse protesto dos caminhoneiros. Ele revoga o decreto 9.101, que fez com que subisse brutamente o preço dos combustíveis. E com a mesma rapidez que subiu nas bombas o valor do óleo diesel e pegou muitos colegas no meio da viagem nas estradas que ficaram sem dinheiro para chegar em casa, esse preço do combustível tem que baixar com a mesma rapidez nas bombas. E nós vamos continuar. E eu peço a cada colega, não tenha medo de liminar, não tenha medo, depois nós damos um jeito e nós recorremos à multa. Agora, pare, os que não parou ainda, pare e vamos parar esse Brasil e mostrar que o caminhoneiro nesse Brasil merece respeito, porque nós somos pais de família, nós acordamos 4, 5 horas da manhã e rodamos até 8, 9 horas da noite e não temos o respeito nem de governo e muitas vezes da população. E quem vai pagar essa conta toda é a população. Por que a população vai pagar? Porque ainda não chegou nas prateleiras do supermercado. A inflação vai disparar, porque só vai rodar se o frete aumentar. Mas também as transportadoras dizem que não tem como aumentar os fretes. O embarcador diz que não tem como aumentar os fretes. Então nós vamos parar, não tem como rodar, então o negócio é parar e acabou. E eu peço para toda a representação legal dos caminhoneiros no Brasil, que já deveriam ter se manifestado, sindicato, Confederação Nacional do Transporte, a quem os senhores representam? Não é os caminhoneiros autônomos? Por que os senhores não se manifestaram ainda? Os senhores têm, desculpa a palavra, rabo preso com o governo? Porque os senhores têm que representar a categoria. Os senhores não têm que representar o governo federal. Os senhores têm que representar a categoria dos... Se os senhores não representar, mais lideranças como eu, que tem coragem, não tem medo, tem vergonha na cara, vamos representar. Nós não precisamos de um CNPJ para representar uma categoria. Nós precisamos de vergonha na cara. Nós precisamos ser homem, ter vergonha na cara e amar a profissão, aonde eu passei a minha vida toda. Meu pai viveu 45 anos na estrada. Eu vivi 20 anos viajando já nas estradas desse país. Eu sei o que é ser caminhoneiro. Eu sei o que é passar dificuldade. Eu sei o que é bandido render a gente dentro do caminhão e guardar a gente no meio do mato, como eu já passei 2 dias no meio do mato para levarem a carga. Como o colega nosso agora lá no Rio de Janeiro foi sequestrado, passou ao vivo esses dias nas emissoras. Cadê a segurança? O primeiro golpe que o governo federal, o governo Temer deu nos caminhoneiros foi quando ele tirou a verba da Polícia Rodoviária Federal e tirou nossa segurança das rodovias federal. Porque a Polícia Rodoviária Federal são nossa segurança. Pensa que caminhoneiro não quer a Polícia Federal? Negativo. Nós queremos que aumente o efetivo, porque eles são nossa segurança. A segurança dos caminhoneiros nas estradas é a Polícia Rodoviária Federal. Então o governo que se vire, corte na carne, para ele cobrir o rombo que ele fez, ele e sei lá quem fez no governo, isso é problema dele, ele está administrando, ele se vira. Ele faça, mas não venha tirar dos caminhoneiros. E os caminhoneiros eu peço, continue os protestos, porque vocês têm aqui homens de caráter, homens com vergonha na cara para representar vocês e estar com vocês na beira das rodovias. E a partir de hoje, dia 9, já faz 9 dias que começou os protestos, a partir de hoje, que intensifique. Aqueles que não parou ainda, pare os caminhões. E não adianta o governo Temer colocar a força para cima da gente, porque ele pode ter as armas, mas quem tem a força é o caminhoneiro. E nós vamos parar esse Brasil inteiro, nem que demore 20, 30 dias, nós vamos parar. E quem vai, infelizmente, eu peço o apoio da população. A população brasileira tem que apoiar os caminhoneiros, porque quem vai sofrer é a população. Porque na hora que começar a faltar as coisas no supermercado, gasolina nos postos e começarem a reclamar dos caminhoneiros, não tem que reclamar dos caminhoneiros, tem que reclamar do governo, que é um incompetente e não está sabendo administrar um país rico e maravilhoso como o Brasil. E nós, caminhoneiros, não vamos redar os pés das estradas. Nós vamos continuar firme e falo para todos os meus colegas, jamais, se em 2015 lideranças tiveram coragem de vir aqui dentro, fechar as portas com o governo, assinar acordo, nós não vamos fazer isso não. O acordo que nós temos com o governo é o seguinte, só ele vai poder fazer os caminhoneiros andar de novo. Na hora que ele revogar o decreto 9.101, que tira essa carga tributária das costas do caminhoneiro e do povo brasileiro. Obrigado, senadores, obrigado, senhores, é o que eu tenho para falar. Bom, aí é o Dedeco, que foi me chamado a atenção, que o áudio foi ditado nas principais, na fala principal, tá? Exceção do Dedeco, que foi a abertura, o resto das falas são editadas. Editadas assim, não perdendo o foco, mas cortando o tempo, tá? Porque o nosso tempo aqui é curto. Do estado de São Paulo, sou Rogério Alberto Remy.
Venho aqui hoje, primeiramente como um pai de família, e colocar a situação a qual nós estamos vivendo hoje, a todos nós que somos aí autônomos na nossa maioria, as dificuldades que nós já vemos passando no passar de todos esses anos. Isso aí não é de agora, isso se intensificou agora, mas essas dificuldades já vêm ocorrendo há muito tempo. E nós vemos teimando com isso, vemos trabalhando, vemos lutando, tentando de todas as formas pagar nossas contas, mas nós não conseguimos, não tem mais condições de pagar mais conta alguma, porque nossa conta, como nosso amigo disse, a nossa conta não fecha, não tem como. Não tem hoje um caminhoneiro, que eu digo autônomo, que tenha condições de manter seu veículo em ordem. Questão de pneu, de manutenção, documentação, muitos também não conseguem. Nós não temos coragem hoje de chegar, praticamente encarar nossa família dentro de casa, devido às dificuldades que nós estamos passando. É triste um pai de família chegar e olhar na cara dos seus filhos, da sua esposa, como um fracassado. Por quê? Porque ele não consegue o mínimo de dignidade, que é receber o que é justo pelo seu trabalho. Palavra para o Odilon Pereira da Fonseca. Boa tarde a todos. Eu sou Odilon, sou de Barra do Garças, tenho 40 anos. Pessoal, é o seguinte, é com muita tristeza que eu sento aqui hoje nessa cadeira. Tristeza pelo fato seguinte, eu jamais imaginei que um dia precisaria eu sentar aqui nessa cadeira, porque a economia nossa do nosso país, vocês todos são sabedores, que ela foi surrupiada pelo crime organizado que se instalou no poder, com o poder da caneta. E devido a esse crime organizado que se instalou, o caminhoneiro está pagando a conta. Eu sou um pequeno transportador, que eu sou uma formiguinha diante de alguns transportadores que tem aí. E eu sento nessa cadeira aqui hoje para falar em nome de todos os motoristas do Brasil, comissionado, autônomo, grande empresário, pequeno empresário, e para falar também em nome do padeiro, do açougueiro, do pedreiro, do servidor braçal, porque esse decreto que o presidente Michel Temer baixou, ele é um decreto criminoso. Eu acho que muita gente não tem noção ainda do tamanho da destruição que vai ser esse país se esse decreto não cair. A conta não fecha, a gente não consegue rodar com nossos caminhões. Então a gente começou os pontos de bloqueio dia 1º, conscientizando todo mundo a parar, porque a gente não consegue rodar, a gente não consegue mais. Tem alguns caminhoneiros que chegam no ponto de bloqueio e às vezes não quer rodar, não quer aderir, não quer parar. E eu já explico para vocês por quê. E continuar nosso trabalho, nossa luta, porque o brasileiro ele foi muito acomodado. O país nosso chegou no ponto que chegou graças à acomodação do brasileiro. Palavra nesse momento ao senador Álvaro Dias. Muito obrigado. Os caminhões que quebram nos buracos de rodovias abandonadas pelas autoridades do país, os caminhoneiros assaltados nas madrugadas das estradas, o caminhoneiro numa maca, vítima de um acidente, sem meios para a sua locomoção, então de um extremo do país para outro extremo do país, muitas vezes, o caminhoneiro arrebentado num acidente, aguardando um atendimento médico hospitalar que não encontra. Enfim, o drama do dia a dia dos caminhoneiros brasileiros. E quando nós verificamos que não há sensibilidade da autoridade governamental, que não reconhece, porque não valoriza, a importância desses transportadores do nosso progresso. Quando nós afirmamos aqui que os caminhoneiros estão reagindo, não apenas em seu próprio nome, mas em nome da sociedade, é porque são imprescindíveis para a vida das famílias brasileiras, como disse aqui o Rogério. Os produtos chegam aonde devem chegar, transportados pelos caminhões, porque evidentemente mesmo a ferrovia não pode chegar a todos os lugares, a todos os recantos do país, especialmente as localidades mais longínquas, onde vivem seres humanos que dependem, sim, desse transporte fundamental na nossa existência.
Gisele Souza, da União Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção. Eu sou a Gisele Souza, ou como todo mundo me conhece nos grupos, eu sou a Gis. Eu sou a Gis Souza. Eu sou paraense, de Porto Trombetas, depois de Santarém. Eu conheço Barcarena, eu conheço a Transamazônica, eu já rodei o Brasil todinho de carro, de ponta a ponta. E eu tenho uma família que me ensinou a respeitar a profissão dos caminhoneiros. Eu sei que o que eu estou vestindo aqui hoje, que o cafezinho que eu estou tomando aqui, que a comida que me fez chegar até aqui, até esse momento, ela passou por cima de um caminhão. E eu sei, esse aumento de imposto é o imposto da morte. E eu digo isso porque está todo mundo olhando o vizinho do lado, horrorizado. Ai, meu Deus, a Venezuela está desse jeito. Começou assim, aumentando imposto sobre combustíveis. Começou aumentando combustível todo dia. E aí, hoje em dia, uma caixa de papel higiênico lá custa coisa de R$60 e você não acha para comprar. E mesmo se achar, o povo não tem condição de pagar. E é justamente porque eu não quero que o meu país acabe na falência. Um país rico, que eu conheço, sei que é rico e sei que é a Amazônia, sinceramente, gringo conhece lá muito melhor do que brasileiro. O brasileiro tem que tirar a bunda da cadeira, perdão o termo, e começar a andar, a rodar e conhecer seu país. Antes de atravessar o oceano para saber o que tem lá do outro lado, vamos conhecer o que tem aqui. Porque, olha, debaixo da floresta da gente, tem gente como eu, que abre mão de estar com a família, que abre mão de muitas coisas para poder ter a oportunidade de dar uma palavra e de mostrar que o nosso país, ele tem condições de ser a maior potência do mundo. Era para ser o Brasil, porque nós temos condições de ser autossustentáveis em milhões de coisas. E nós continuamos como lá na época do descobrimento. Desculpa aí o resto do pessoal da sala do Olhar Democrático, que tinha os áudios, e o nosso tema era o Distritão. Mas, diante da situação dos caminhoneiros, eu acho que é muito importante nós perdermos um pouco mais de tempo para falar sobre os caminhoneiros. E nosso tempo está se esgotando, né? Já estamos no final, estourado. Nós vamos para o nosso Zap Zap e depois nós vamos às nossas considerações finais. Oi? Oi, Tudo bem? tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora. Nossa, prazer. E aí, o que você faz? Sou advogada, e você? Sou administrador. De empresas? Não, de grupo no WhatsApp. Ah, babá. Aí, pra galera aí que tá afim de sair hoje, a partir das 18 horas eu não quero ninguém no meio da rua, ninguém. Porta tudo fechado. Mangabeira, Valentina, Bancários, Gás, o Cuiá, José Américo, eu não quero ninguém no meio da rua de 18 horas. A partir das 18, não quero ninguém, nem homem, nem mulher, nem menino, nem criança, nem nada. Nem cachorro, nem gato no meio da rua, não quero ninguém. A partir das 18 horas, viu? Eu vou ensinar minha mulher a dirigir. Acabaram de matar um aqui mesmo, em São Lourenço, na rua Grinaldo Medeiros. Acabei de sair de lá. Matou o menino dentro de casa, mas ele tá vivo ainda, não morreu completamente não. A polícia acabou de chegar no local, mas porém o pessoal tá ligando pra SAMU. E a SAMU nada, só a polícia que acabou de chegar, mas o menino ainda tá vivo. Mataram ele dentro de casa. Acabaram de matar um aqui mesmo, em São Lourenço, na rua Grinaldo Medeiros. Acabei de sair de lá. Matou o menino dentro de casa, mas ele tá vivo ainda, não morreu completamente não. A polícia acabou de chegar no local, mas porém o pessoal tá ligando pra SAMU. E a SAMU nada, só a polícia que acabou de chegar, mas o menino ainda tá vivo. Mataram ele dentro de casa. Fábio Tágira, mataram o menino dentro de casa, mas ele tá vivo. A gente vai ou não vai ao velório, afinal de contas. Né? Mas, ó, mataram o menino, mas ele tá vivo. Tá vivo. Eu não sei se eu vou pro velório, não tem como. Walter Barnavio, suas considerações finais. Minhas considerações finais é que você que está nos ouvindo possa refletir sobre a greve dos caminhoneiros e observar um detalhe. Se nós que não concordamos com o que está aí continuarmos calados, nós vamos pagar um preço muito alto. Os caminhoneiros, eles estão reivindicando aonde eles estão sofrendo na pele. Nós não temos hoje rodovias, nós temos hoje uma cratera e uma destruição de suspensão
de caminhões, destruição da malha viária no país, e a recuperação dela não existe, ela só existe nos noticiários, nas reportagens e fim de papo. E é isso que eu quero ver. Reflitam sobre tudo isso, sobre o nosso programa, sobre a questão política, porque é muito importante que nas próximas eleições você esteja consciente do que realmente, em quem você deve votar. Fábio Tágera, suas considerações finais. Não, eu só quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do Olhar Democrático, parabenizar Fernandes Filho e toda a equipe de correspondentes do programa Olhar Democrático, que também informa e gera e forma opinião no Brasil inteiro, com um programa voltado para os debates políticos, ideológicos e da boa política como um todo, e até a próxima oportunidade. Valesca Amorim, que está aqui nos visitando. Suas considerações finais. Passeando aqui, né? A Polícia Federal. Gente, é o seguinte, se a gente não ficar de olho com essa questão dos caminhoneiros e tudo mais, vem o que aí por aí, 2018, tem 7 categorias que vão ser congelados os salários. Forças Armadas, os policiais, auditores da Receita Federal, peritos do INSS, diplomatas e oficiais de chancelaria, as carreiras jurídicas, os professores. Polícia Federal. Isso, então tá difícil. Se você não fizer a sua parte, nós vamos também pagar um preço muito mais alto. Bom, eu só quero avisar que aqui nas segundas-feiras é a gravação do programa. O programa é editado e volta às reprises na sexta-feira. Então, o pessoal da Sala do Olhar Democrático que não ouviu agora sua audição, ele estará no Facebook e no Vimeo. No YouTube, perdão. Também vai para o Face também. Vai para o Facebook, vai para o YouTube, na rede social inteira. Então, meus agradecimentos a todos vocês que estão nos escutando. Pessoal aí, o programa está ficando internacional, né? E meus agradecimentos a todos. Obrigado aí a Walter Bardavil, o Fábio Tágera, a todos vocês que estão conosco. Obrigado a minha esposa. Já está ficando cadeira cativa para mim e para o Fábio aqui, né? Porque tu não deixa a gente sair, né? Eu deixo, vocês que não vão, eu boto para fora igual o Cururu volta, né? Igual o velho Zé do Povo, né? E o novo programa. E nós em breve teremos a coluna do professor Geraldo aí, que é um grande advogado, estará falando aqui conosco também no programa do Olhar Democrático. Meus amigos, muito obrigado a todos e até a 8ª edição do programa. Até segunda que vem.